Agora ela dedura. Ela avisa, é. Olá, esse é mais um programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez a Bárbara Ariola. Tudo bem, Bárbara? Oi, Mari, tudo bom? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Olá, todo mundo que está assistindo o vídeo. É um prazer. Vamos lá. Eu que agradeço, né? Você já veio aqui falar da Casa 3, uma entrevista que está aí disponível, que foi ótima. E hoje ela veio falar sobre esse zine que ela fez em parceria com a Isis da Alfa Serpente, que chama Estrelas Fixas. Tem 2 volumes já. E eu vou começar te perguntando, Bárbara, qual foi a ideia, né, de fazer esses fanzines? Tá. A ideia, a princípio, é da Isis mesmo, a Isis do @alfaserpente, importante. A gente fica se citando também, porque às vezes as pessoas só associam a uma ou a outra. Acho que é importante falar que é uma coisa em parceria. A ideia foi muito da Isis mesmo, porque a Isis ela trabalha com design, com a colagem, e pensou em viabilizar por meio de zines alguns conteúdos astrológicos. Como as estrelas é um conteúdo, pelo menos ao meu ver, muito lúdico, né? Porque para aprender as estrelas, há de se recorrer muito aos mitos de origem das constelações, ou entender como que aquele povo no passado se relacionava com aquelas estrelas, o que significa historicamente, simbolicamente as constelações. Então, é um material interessante para colocar nesse materialzinho simples, que é uma zine, tem 16 páginas, dá para falar de uma forma mais concisa, mais resumida, mas sem perder qualidade, né? Então, é meio que um material didático, ao mesmo tempo artístico, né? Porque as estrelas realmente são um assunto bastante lúdico, assim. Então, serve para quem estuda astrologia. Para quem não estuda e quer ter uma zine que conta histórias de estrelas, é legal também, né? Para conhecer, assim. Então, acho que é meio daí que a gente começou a fazer isso. Óbvio que, né, a gente tem grandes pretensões, né? A gente, né, é muito importante. A astrologia tradicional, nós temos poucos materiais traduzidos e quando temos é numa linguagem muito antiga, então a ideia é produzir mais e mais materiais acessíveis, não só financeiramente, mas em palavras também, né? Que tem um discurso mais, mais atual, né? Que não esteja escrito vossa, doravante, não sei o quê, né? Que são esses escritos do século IV antes de Cristo. E começamos pelas estrelas. Veremos o que terá mais para frente. E para a gente, mesmo para os astrólogos, né, é uma alegria, porque tem muito pouco material de estrelas fixas, tem alguns sites, a maioria em inglês, né? Tem a Titi Vidal, que é da astrologia moderna, mas ela pesquisa muito estrela fixa, ela tem um site também, mas também não tem todas, porque são milhares de estrelas fixas e cada um também com a sua pesquisa. E aí, assim, né, o Gui já deu uma entrevista aqui explicando exatamente o que são as estrelas fixas, mas para a gente falar, assim, para quem não assistiu ou não sabe, essas estrelas fixas, diferente dos planetas, a gente só tem elas no mapa quando a gente tem um ponto no mesmo ponto onde estão uma dessas estrelas, né? Isso. Isso. As estrelas no mapa, elas são ativadas quando elas estão próximas por conjunção a um planeta ou a um ângulo, né? O ângulo é o grau do ascendente, né? Então, só para quem é leigo não souber, por exemplo, se você tem um ascendente a 10 graus de peixes, não, um exemplo ruim porque não tem estrela nesse grau. Se você tiver um ascendente a 9 graus de Sagitário, a linha 9 graus de Sagitário tem uma estrela, que é Antares. Então, tá ativada ali essa estrela, ou o grau do meio do céu, né? Alguns astrólogos, inclusive eu, consideram também graus de lotes árabes, né? Quando tem, eu acho que procede, assim, algumas estrelas com lotes árabes, que é um cálculo que a gente faz, né? Para alguns testemunhos do mapa. Alguns astrólogos consideram algumas estrelas por oposição também, estrelas de alta relevância, como, por exemplo, Algol, Régulus. Eu ainda não trabalho desse jeito, tenho pesquisado ainda a relevância da oposição, mas é isso, né? As estrelas elas são ativadas quando elas estão bem pertinho por grau de planeta, ângulo e dependendo da abordagem de cada astrólogo, de lotes também, né? E aí tem uma distância que é mínima, assim, é de uns 2, 3 graus no máximo, tem que estar bem pertinho. Às vezes as pessoas perguntam, é normal não ter estrelas no mapa? É normal. Tem gente que tem mapa que eu leio que tem umas 5, assim, ó.
tem um monte de estrela ativada. E tem gente que lê mapa que não tem nenhuma. Então, é isso. Realmente precisa ter um pontinho ali, seja planeta, seja ângulo. E sempre, né, as estrelas, elas têm elas falam de uma forma mais simbólica, né, sobre... Ela é como se ela vestisse um pouco, né, aquele planeta que está passando ali, ou aquele ponto. E aí, normalmente, são histórias, como você já falou. E aí, aqui, dessas histórias, dessas estrelas, quais são as histórias, assim, que você acha mais legal, que você gosta mais? Isso é... das que estão na Zine? Ou você fica à vontade, pode ser até das que não estão. Como vocês dividiram aqui? Quem escreveu que parte? Tá, assim, a gente separou por magnitude, né? As estrelas, elas são separadas por magnitude. Explicando que a magnitude é um nome chique para brilho. Tem as de magnitude 1, que são as mais brilhantes, aí 2, que fica mais para trás, e 3, que são as mais opacas. Depois da magnitude 3, a gente não considera mais estrelas. Então, estrelas 3, alguma coisa, a gente já não considera como estrelas fixas. E aí, eu e a Isa, a gente separou por magnitude. Óbvio, não deu para contemplar todas, porque a gente tem 16 páginas só, com a gráfica lá que a gente faz, mas a gente separou dessa forma. E aí, eu não conhecia nem trabalhava com todas as estrelas que a gente foi colocando, né? Nós duas fizemos a redação, só que eu fiquei mais responsável pela parte da redação e a Isis mais pela parte gráfica. E aí a Isis veio com revisão, ajeitar alguns pontos e tudo mais. Mas nós duas, a gente fazia reuniões para montar as histórias e discutir, a gente conversava muito, inclusive falando, nossa, eu atendi uma pessoa que para ir construindo mesmo, porque assim, a gente tem referência das estrelas, que está na bibliografia, inclusive, de autores antigos, mas nós somos astrólogas, né? Eu, pelo menos, estou fazendo agora há 5 anos que eu atendo, então eu tenho algumas experiências práticas mesmo de leitura das estrelas. A gente não pode esquecer que quem escreveu os autos de astrologia eram astrólogos que praticavam, e aí com o tempo ia vendo, isso bate com isso bate com isso. Então, quando a gente produz esse conhecimento, parte também da nossa experiência empírica, né? A gente se baseia nos livros, nos fundamentos, mas também na nossa experiência enquanto astróloga. E aí foi dessa forma que a gente foi construindo a redação, né? Muito baseado nos mitos, muito baseado nas referências bibliográficas e muito baseado também nas nossas próprias experiências. Eu sou meio suspeita, porque a minha estrela preferida, ela ainda não apareceu nas zines. Tá. Espero que apareça na próxima edição. Que é Macabe. Macabe é uma das minhas estrelas preferidas e é um pouco suspeita porque é a única que eu tenho no meu mapa. Acho que é por isso que eu gosto, porque eu tenho um carinho, porque eu investiguei por muito tempo essa estrela, porque eu fiquei um bom tempo sem considerar ela. Eu falava, não é muito relevante, até que eu fui entendendo algumas coisas, que é a estrela do Pégasus, né? Que é o cavalo que nasce do sangue da cabeça da Medusa, e do sangue da cabeça da Medusa fecundado no mar, nasce um cavalo alado que voa para o Olimpo e ele tem uma função de mensageiro, né? Então ele é o mensageiro dos deuses, e eu tenho essa estrela com o meu planeta significador de profissão, veja bem. Esse é o Marcabe. Eu achava que chama Marcabe a estrela, que é o nome do cavalo? Não, o Macabe é a estrela da constelação de Pégasus. Aí fala sobre o Pégasus, né? O nome, eu provavelmente estou pronunciando errado, porque é um nome árabe, né? Deve ser Marhab. Deve ser Marhab, uma coisa assim. Eu falava Marcabe, mas... É árabe, né? Vamos botar depois no Google Translator e ver como é que ela fala, mas é um nome árabe. Agora, das estrelas que tem na Zine, no volume 2, eu gostei muito de pesquisar uma estrela em específico que eu não usava, que eu achei muito legal, que deixa eu ver aqui, é a constelação, a Deneb Adige, que eu também acho que estou falando errado. E aí eu ia aproveitar para te fazer essa pergunta, assim, porque dentro de cada constelação, quando você fala, né, a constelação, essa daí é da constelação do Cisne. Do Cisne. Em cada constelação tem mais do que uma estrela que a gente considera, né? Então, às vezes, assim, a história da estrela, uma vai amarrando na outra de alguma maneira.
Tipo isso. Por exemplo, eu gosto eu gostei muito de fazer essa porque eu não conhecia, eu tive que estudar o lance do cisne, né? Quem é esse cisne? É uma estrela que eu não, que tá, só para quem tá ouvindo, é 5 graus de peixes, e enfim, ela tem uma história super interessante. Mas, por exemplo, tem uma, por exemplo, que eu e a Isa, a gente quebrou a cabeça, assim, para falar, que foi a Rigel Kentaurus e a Gena, que as duas estão na constelação do Centauro. Só que uma tá, se eu não me engano, no pezinho do Centauro, a outra tá no tornozelo. Uma é alfa e outra é beta. E aí a gente foi justamente, óbvio, né, com os escritos antigos, mas também pensando assim, tá, é um centauro, um tá no pé, o outro tá mais acima. Tem uma questão hierárquica, né? E aí, entendendo que os dois estão falando do centauro, né? O centauro mitológico, mas de pontos de vista diferentes, né? Então, um é o centauro, o lado mais animal, selvagem, o outro é aquele lado mais intelectual. Então, dessa forma que a gente foi construindo também, pensando a hierarquia que existe, hierarquia que eu tô falando não é questão de Sim. poder, assim, de maior, menor, mas como que elas funcionam entre si, né? Ainda é um mistério, assim, para nós, o que fez os antigos escolherem tais estrelas, né? O que a gente vê é muito por conta da magnitude, ou seja, o brilho delas, mas porque, por exemplo, tem constelações onde a gente só considera uma estrela e tem constelações que a gente considera mais de uma, né? Como interpretar cada uma, enfim. E aí é isso, a gente, como eu falei, tem um estudo do fundamento, tem um estudo das mitologias e tem um estudo empírico da nossa prática, né? Acho que muito do conhecimento astrológico tem que ser feito dessa forma, assim. A gente dá aula, mas é bom você ir praticar e ver como isso funciona na sua aplicabilidade, né? E você ia contar essa história da Deneb, não sei falar também, a Meu, Digi, a e Dish. eu te cortei. Qual é a história desse cisne aí? Então, ele é não, é muito doido, é muito legal. E assim, a gente colocou numa ordem na Zine, porque é a história de quando Zeus se transforma num cisne, porque, gente, Zeus é essa pessoa, tá? Zeus quis transar com todo mundo do mundo. E aí ele se transforma num cisne para seduzir Leda. Só que Leda era a rainha esposa do rei Tíndaro. E aí ela tem relações com esse cisne, é uma coisa, né, que é Zeus, e tem relações com o rei Tíndaro. E aí ela bota ovos. Eu amo essa história. E aí, curiosamente, né, nasce 2 casais de gêmeos. Só que né, nasce Helena, de Troia, Castor, Póllux e Clitemnestra. 2 deles são mortais, filhos diretos do rei Tíndaro, e 2 são imortais, filhos de Zeus. E aí é interessante porque a gente construiu na sequência Castor e Pollux, que são os gêmeos, que um é filho de Tíndaro e o outro é filho de Zeus, né? Que são os gêmeos, né? Os gêmeos da mitologia, da historinha lá do Castor e Pollux. Mas voltando ao cisne, é justamente isso, né? Vai falar dessa história. E aí que eu acho muito interessante. A gente pega o que a gente entende dessa história, né? A gente está falando de sedução, a gente está falando de botar ovos, que é uma coisa, o ovo, né, simbolicamente está associado a uma questão de prosperidade, né? Pensar na Páscoa, por exemplo. E pensar no cisne. E aí que eu acho que é muito interessante na astrologia. Eu falo, você quer entender a astrologia? Olha para a natureza. Ontem mesmo eu estava vendo, eu fui num parque aqui perto de casa, estava olhando os patos. Fiquei olhando os patos assim. Então é isso, o cisne. Quem que é o cisne, né? Então, o cisne, simbolicamente, para muitas culturas, ele é um animal elegante, sedutor. Pensa no cisne, eles fazem uma dança juntos. Não sei se vocês já viram casais de cisne no lago, eles dançam de um jeito impressionante. Eles fazem um coração com a cabeça, assim, é uma coisa super elegante, né? Mas o cisne também, as aves, os patos em geral, quando eles vão acasalar, é bem violento, eles são muito agressivos, né? Então, traz essa questão sexual, da sedução, às vezes uma sedução muito assertiva, porque pensa só, Zeus se transformou num cisne para pegar a mulher. Então, assim, tem essa coisa, às vezes, da sedução que vai longe demais, né?
Só que, em geral, é isso. Ela vai estar associada a uma coisa muito artística, engenhosa, né? Vai pegar mais para esse lado da Leda mesmo, que fica toda seduzida. Eu recomendo muito que vocês vejam uma pintura do Leonardo da Vinci, que é... Acho que é do Leonardo da Vinci. Que é Leda e o Cisne. Que é ela assim, ó. Ela, tipo, toda seduzida por Zeus, que tá em forma de cisne, né? Então, isso que eu adoro em Estrela, porque, tipo, a gente recorre ao mito, mas é pensar assim, tá, eu sou historiadora, né? Sou antropóloga, mas sou historiadora também. Eu penso assim, a gente tem que pensar como que a galera naquela época olhava para um cisne, né? Tipo, tá, porque foi assim que as mitologias foram criadas, né? Sim. Então, acho que é isso. Não só estudar a natureza das mitologias, mas pensar no próprio animal, né? O que que o cisne pode me dizer? Como que os egípcios viam o cisne? Como que os gregos viam o cisne, né? Então, essa é a parte da pesquisa que mais me fala. De repente, eu tô vendo vídeo de cisne, assim, ai, nossa, o cisne. Porque às vezes, né, como a gente estava falando antes, é bem simples. E aí, Uhum. aproveitando que você está falando dessa constelação e que você até citou, e essa história do Castor e Pollux? No fim das contas, assim, essas estrelas ficam uma perto da outra, né? Mas normalmente a gente Uhum. ou tem uma ou tem outra, a não ser que a gente tenha dois planetas muito pertinho. E aí, Sim. assim, qual é no que eles diferem? Então, Castor e Pollux, né? Eles são os irmãos gêmeos. Um é um mortal, o outro é imortal. Eu sempre esqueço qual. O Castor é o mortal e o Pollux é o imortal. E aí eles vão serem definidos de acordo com as características deles, né? Então, por exemplo, o Castor, mitologicamente, sendo mortal, ele se especializou, desculpa, enquanto o irmão dele se especializa em lutas, o Castor, ele era um criador, olha, é engraçado isso, ele é um criador de cavalo, né, e aí a gente pode pensar, o que é ser um criador de cavalo hoje em dia? Vou ser absurdo agora, mas, por exemplo, uma moto pode ser uma analogia de um cavalo hoje em dia. Óbvio que a pessoa pode criar cavalo, né? Mas, tipo, essa coisa do transporte, né? Fala de características muito mercuriais, né? Porque são gêmeos que vão ser regidos por Mercúrio ali na mitologia. Então, eu tenho essas características de ser bom com comunicação. Os antigos vão falar também que é bom com imprensa, com direito, né? Então, essa capacidade de lábia, né? De comunicação, né? De ser muito tranquilo, porque Mercúrio ele é um deus, né? Uma simbologia de falar dessa... Não se apega muito, né? Sim. Pensa, Hermes, ele é o mensageiro, ele tem que ficar correndo para lá e para cá, ele não pode se deter muito tempo num lugar. Então, Castor, enquanto o irmão mortal, ele vai adquirir essas características mais mundanas. Agora, Pollux, né? A história de Castor e Pollux, inclusive, vai contar a história de dois irmãos gêmeos que estavam numa guerra. Quer dizer, conta a história deles, que eu tô contando agora. E aí o Castor morre, né? Ele morre porque ele é mortal. E aí Pollux pede pro pai dele para que traga o irmão dele de volta à vida. Só que uma coisa que a gente aprende na mitologia é que ninguém é ressuscitado. Nunca. Pode ir lá, ninguém é ressuscitado. Tem transformações. E aí ele negocia com Hades. Então fica combinado o seguinte: quando Castor estiver vivo, Pollux vai para o Hades, vai para o reino dos mortos. E quando Pollux, então eles nunca estão juntos. E aí, curiosamente, são duas estrelas que nunca brilham ao mesmo tempo no céu. Sempre é uma ou a É, outra. e é tão Olha que curioso, interessante. porque às vezes a gente pega pessoas que têm essas estrelas no mapa e elas têm de fato uma ligação muito forte. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela está sempre brigando com a irmã, e assim, Uhum. ela tem, se eu não me engano, é a lua, e eu falo para ela toda hora, pelo amor de Deus, assim, faz as pazes com essa irmã, Com o porque Castor. é importante, assim, tem no mito que acompanha o planeta dela, assim. E Sim. e eu mesma eu tenho esse Pollux, eu ainda pesquiso aí, porque a gente vai vendo, né, como a gente se encaixa, em que pedaço da história e Tem isso, né? Tem toda uma história. Por exemplo, Pollux é o lutador. Então, ele está associado a questões de combate, de se colocar à frente, de ser assertivo. Só que tem esse detalhe bonito da mitologia que ele pede para o pai dele: traz o meu irmão de volta. E ele aceita a condição de morrer por um tempo para que o irmão dele viva. Então, essa coisa assertiva tem um lance de doação também. Eu vejo um pouco isso em Pollux também, né? Tipo, essa coisa de se doar por uma sim, causa maior, né?
E a ousadia também, porque é ousado pedir para Zeus coisas, viu? Na mitologia a gente aprende isso. Quando a pessoa vai pedir coisa para Zeus, ela vai assim, ó, ela vai pedindo assim, ô Zeus, será que você pode trazer meu irmão de volta? Então Sim. tem essa coisa do ímpeto, da ousadia. Então Pollux vem nessa também, é bem legal. Que outra estrela aí? E os gêmeos também, né? Os É, gêmeos também é uma é simbologia muito forte, de porque dualidade. esse mito, ele deu origem, ele também é considerado o mito do signo de Gêmeos, né? Sim. A dualidade. Aí é isso, né? Os gêmeos, em muitas culturas, é visto como seres, como entidades, ou às vezes são vistos como um problema, né? Então é interessante pensar também por essa via Sim. dos gêmeos, o E que é tem os outra gêmeos. história, assim, que eu acho bem bonita, que é a história da espica, né? E a ligação dela tanto com Virgem como com o signo de Libra. Como é essa história aí da espica? Então, Spica é uma das estrelas que a gente até colocou na Zine, que eu particularmente, ela não tem uma história propriamente dita, tipo uma mitologia, mas ela tem uma simbologia muito importante, porque ela é estrela alfa da constelação de Virgem. Então, ela vai falar simbolicamente dessa Virgem, né? Então, a Virgem ali, né, mitologicamente, né, ela associada ao signo, por exemplo, é justamente o período em que o Sol transita pelo signo de Virgem e denota o fim do verão. O fim do verão no hemisfério norte, que a gente aqui no Brasil talvez não tenha muita noção, assim, né, no hemisfério sul, mas assim, lá eu nunca fui lá, né, mas pelo que eu vejo por aí, né, o inverno e o outono, né? O outono e o inverno são extremamente rigorosos. Então você tem que estocar comida, porque não vai nascer coisas ao longo do ano, né? Isso antigamente, né, gente? Hoje em dia tem geladeira. Mas pensando antigamente, então aquela expressão, por exemplo, separar o joio do trigo, é esse período. Pegar tudo que a primavera e o verão trouxe, estocar, organizar. Por isso é que essa coisa do estereótipo de virgem de ser organizado não é uma mentira. Mas é assim, uma simplificação muito Sim, tosca, né? Mas tem uma verdadezinha por trás, não que o virgem é organizado, mas que tem esse cuidado. Eu penso muito nesse cuidado de separar materialmente as coisas. Ah, aqui vai o trigo, aqui vai o joio, aqui vai não sei o quê, né? Então tem essa organização. E ela é considerada uma estrela de extrema fartura. Porque justamente por isso, o que eu tô colhendo? O que a primavera e o verão trouxe, né? Então, aqui se plantou, aqui se colheu. Então, normalmente quem tem espica no mapa, eu acho que é a estrela mais e próspera que existe. eu acho que a Mariana Muricy, ela dá aquele curso, né, de estrelas fixas, que é maravilhoso. E eu acho que eu vi ela contando lá, não era uma história muito longa, mas falava alguma coisa de que ela estava ensinando para os homens como manter as plantações, como cuidar bem da terra. E os homens, para variar, né, foram bem negligentes e não estavam nem aí com isso. Uhum. E aí ela ficou muito indignada e de alguma forma ela foi embora e virou uma estrela fixa, né? Daí, não sei, daí já não sei mais se é Zeus, porque eu também eu sei um pouco, mas não muito, mas que ela daí virou uma estrela e foi para essa constelação, tanto que o símbolo dela, ela tem um trigo na mão, né? Um trigo na mão, que a estrela tá bem na pontinha do trigo, assim, da mão dela. Me parece muito convincente esse mito. Ah, gente, tá bom. Vocês não querem cuidar da plantação, eu vou virar a constelação. É, é fogo. Se tivessem aceitado ela aqui, talvez a nossa vida tivesse melhor. Diferente. Bom, tem um monte de estrela aqui para a gente falar. Vou falar para você escolher mais uma, só para não ficar enorme essa entrevista. Não, nem precisa estar no Zine. E também quem quiser, né? Ainda tem Zine lá, é só entrar no perfil da Bárbara, que é B Ariola, ou da Alfa Aí, Serpente, né? Da Isis, e dá para comprar lá. deixa eu ver mais uma que eu gosto aqui. E tem uma que eu amo no volume 2, justamente porque eu gosto muito da imagem. Não sei se vai. Que é um cachorrinho. Que dá pra Ah, ver, é a né? Sirius. Que é um cachorro, né? E Sirius é essa aqui, né? E Sirius, justamente, ela é uma estrela pertencente ao cão maior. E aí eu acho que eu tô falando dela também porque fica a dica para quem gosta de olhar para o céu. Ela é uma das estrelas mais fáceis de ver, porque ela é a mais brilhante do nosso céu. E ela é uma das primeiras que aparece, assim, quando anoitece, você vê uma brilhantinha assim, ó, plinda no céu, bem assim, ó,
pega o aplicativo ali de celular que for olha a estrela, com a certeza que é Sirius, né? Ela é a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, né? E ela vai falar justamente como ela é a estrela do cão maior, ela está associada a cachorro, né? Só que eu brinco sempre nos meus atendimentos que não é um cachorro, não é um labrador. É um cachorro selvagem, aqueles que a gente vê no National Geographic, sabe? De aqueles cães andando em matilha no meio da neve, sabe? Então, é pensar nessas características desses cães, né? Os cães andam em bando, eles são leais uns aos outros, eles defendem os seus, não? Então traz essas características, né? Essa assertividade, essa lealdade, defender os seus grupos, defender suas causas, né? Mas tem uma característica também muito obsessiva, né? Aí eu sempre lembro, tipo, não sei se alguém já viu, tipo, quando você enterra alguma coisa, o cachorro fica cavando, ele não para, né? Então Sirius traz uma inclinação, às vezes, meio obsessiva em cima de um assunto, né? E aí conta a história, né? Tem várias histórias de cachorro, né? Mas uma das que mais se recorre quando vai falar de Sirius é a história de... Nunca sei pronunciar o nome desse cachorro, mas é o Lailaps, que é um cachorro imbatível, assim. Ele caçava tudo que ele queria. Ele era um caçador incrível. E aí ele encasqueta que ele quer caçar a raposa de Telmesso, que é uma raposa que no destino dela está nunca ser caçada. E ele fica lá, ele quer a raposa e a raposa lá, ó, fugindo dele. Aí Zeus sempre resolve as situações ou mandando raio na cabeça ou transformando em constelação. Aí ele cansou de ver vocês dois aí e transformou eles em constelação. E aí Sirius foi lá pro cão maior. Então, moral da história, né? Fala desse ser capaz de caçar o que for, né? Então é uma estrela que destina muito essa ambição, essa assertividade, essa capacidade de realização. E brava, eu falo que é uma estrela brava, assim, que de defender, de meio que de militância, né, de causas, ou até meio fraternal, assim, né, de defender os seus pares, mas às vezes fala de uma obsessão em torno de um assunto que às vezes é muito difícil de conquistar, ou às vezes não está no destino da pessoa ser conquistado. Então, eu sempre que eu vejo Sirius num ponto bem importante no mapa de alguém, eu falo, quem será que é essa raposa, hein? Quem será ou o que será, né? Vamos ver isso aí, né? Aí, engraçado que sempre as pessoas ficam com uma cara assim, pensativa. E aí, Bárbara, já que você falou sobre a Sirius, né, tem um outro cão, né, que é o cão menor, que é o Procyon. Não sei se é assim que fala também. E aí, ele é um cão mais modesto, vamos dizer assim. Mais doméstico, né? Doméstico. Aí sim é o poodle. Aí a gente pensa na mesma lealdade, eu pelo menos vejo dessa forma, né? A mesma lealdade do cão, só que mais numa via, assim, já se relacionando com seres humanos, né? Então, o cachorro que é eufórico, que é muito leal. E aí é uma tristeza, né? Porque todas as estrelas relacionadas todos os mitos relacionados às estrelas fala de cachorros que, por extrema lealdade aos seus donos, se jogaram do penhasco, se afogou numa água. Então, fala às vezes, dessa euforia, né? Essa euforia muito grande, né? Que realiza muita coisa, mas ao mesmo tempo mete os pés pelas mãos. A As história estrelas, dele é bem triste, né? Acho que se interromper, o dono dele sofre uma injustiça, que eu já vi essa história que vocês contam aqui, e uma vez também eu li, porque o mito também tem isso, né? Você vai pesquisando, aí tem umas versões um pouco diferentes. E uma vez que fala que o dono dele, ele teve um mal entendido, sabe? Não sei se você já viu essa história, que ele queria comemorar alguma coisa, ele deu bebida para os amigos e acabaram matando ele. E que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Que é o cancelamento. Então, sim. Olha, eu não vejo pensando nisso, verdade. Às vezes acontece isso, a pessoa quis dizer uma coisa, entenderam outra, mas daí um falou para o outro, e ali já estava todo mundo bêbado. E aí, boa. E aí acho que enterram, né, também. Daí fica uma história parecida com essa, que ele vai atrás do que fizeram com o dono, né? Com o dono, Muito triste. Mas é interessante que nessa altura do vídeo, talvez as pessoas já estavam assim, meu Deus do céu. Mas assim, acho que é importante trazer uma característica das estrelas, que assim como a vida, minha gente, elas têm muitas
possibilidades. Então, assim, Procyon pode trazer características positivas do cachorro, como, por exemplo, a lealdade, a capacidade de ação, que o cachorro é um bicho muito animado em geral, né? Muito, muito ativo, mas pode trazer essa obsessão, essa euforia, né? Então, as estrelas em geral, não todas, mas em geral, elas sempre são triplamente, interpretáveis, assim, né? Às vezes as pessoas falam, ai, é uma estrela benéfica ou maléfica, né? São algumas que são maléficas mesmo, outras que são muito boas, mas em geral elas sempre têm uma interpretação em aberto, assim. Elas estão falando de... Porque a gente tem que lembrar que a astrologia não é sobre personalidade, né? É sobre eventos. E a interpretação que a gente dá para os eventos é muito pessoal, querendo ou não, né? Então, as estrelas, elas só estão testemunhando, né? E como você estava contando antes da gente começar a gravar, às vezes é uma coisa bem simples. Tipo, a pessoa simplesmente adora, ela tem um cachorro sempre. Ela já está vivendo essa estrela, né? Ou uma vez um cachorro mordeu ela. Exatamente. Acabou, já está aí. Não precisa o tempo inteiro ter uma história e... nem sempre precisa ter uma história. Às vezes, quando a pessoa fala, eu tenho trauma de cachorro, porque uma vez eu fui atacada, eu fico assim, será que tem alguma estrela das constelações do cão maior ou menor no mapa? Possivelmente, às vezes tem mesmo, quando é um trauma muito grande e tal. Ou quando gosta muito de cachorro também. Maravilha. Então, muito obrigada aí. Queria ficar conversando com você muito tempo, mas acho que a gente faz quando tiver a próxima edição. E aqui vocês podem comprar esse zine, é uma graça, é muito legal, me ajuda muito. Só entrando lá no Instagram da Bárbara ou no Alfa Serpente, eu vou deixar aqui embaixo os endereços e também um endereço de algumas páginas que falam sobre a estrela fixa, porque eu sei que a primeira coisa que a pessoa pensa é, será que eu tenho uma estrela dessas no mapa? E aí não adianta, é uma tabela mesmo que tem que ser checada. Sim, são quase 50 estrelas, então assim, quando eu dou a aula, inclusive as pessoas, como é que eu sei que tem a estrela? E eu falo, olha, tem alguns softwares que mostram, mas até hoje, eu faço exatamente isso. E agora que eu tenho uma zine, eu abro, eu olho e eu fico checando, assim, ó. Sim. Aí com o tempo você vai decorando, né? Tipo, alguns posicionamentos. Mas dá trabalho. E sim, gente, você é astrólogo, então... Dá trabalho, até porque a estrela anda um pouquinho, né? Então, depois de 10, 15 anos, ela não está mais naquele lugar. Então, também você tem que... Exatamente. Mas é fácil achar essas tabelas, também não é fácil. complicado. Então, tá bom. Então, muito obrigada. Você aí, eu vi também que você vai começar um curso, né? Se você quiser falar um pouco. Eu tenho as turmas que eu sempre abro de fundamentos da astrologia tradicional, que é para leigos em geral, para quem quer começar a aprender astrologia. Aí eu vou abrir uma nova turma para agosto, né? Eu sempre abro turmas ao longo do ano, é um curso de 2 meses. E é isso, para começar, né? Vai aprender natureza de planeta, signo, casas. Aí eu até mudei o nome, ele se chamava curso básico. Eu falei, esse curso não é básico. Eu já ensino algumas técnicas de previsão também, então, para quem quiser começar a aprender astrologia, tem uma aula só de estrelas. Então, é isso. Então tá bom, muito obrigada, Bárbara. Eu que agradeço, valeuzão. Um beijo, até mais, tchau, gente. Tchau, tchau.